Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal HSB. Nesse vídeo eu trago um assunto de extrema importância para você que é da área elétrica e principalmente para você que está aprendendo. Aqui no canal nós vamos utilizar esse multímetro, que é o multímetro que acompanha a bancada HSB, correto? Nós vamos executar várias medições de várias grandezas. Dentre elas, nós vamos trabalhar com a resistência. E é fundamental que você saiba olhar para a tela, para o display do aparelho e se expressar de forma correta. Muitas vezes você está no campo trabalhando e alguém pergunta, ou pede, né? Mede aí esse componente para mim. Você faz a medição e acaba falando o que você está vendo. E com esse dado, a pessoa que recebeu acaba tendo uma ação equivocada, né? Ou uma interpretação errada, porque recebeu uma informação de forma errada e acaba que daí para frente nada vai dar certo. Tá bom? Então, o objetivo desse vídeo é a gente olhar para um multímetro na sua escala de resistência e expressar o que você está vendo de forma correta, tá bom? Eu vou fazer outros vídeos também, claro, com outras grandezas e também com outros instrumentos. Mas o instrumento base do nosso curso é esse aqui que você está vendo. Bom, então vamos lá. Vamos tratar de escalas de resistência no multímetro, tá bom? Primeiro vamos conhecer o instrumento, né? Lá na caixa dele está escrito que ele é um equipamento de 3,5 dígitos. O que isso representa? Bom, então nós temos aqui o display, né? A tela, como você quiser chamar. Nós temos esse botão hold, esse botão aqui ele é fundamental, sabe, pessoal? Ele tem uma importância. Às vezes você precisa travar ou memorizar um valor para que ele não saia dali, mesmo que você tire a ponta de prova da peça que você está testando, você precisa que esse valor permaneça na tela, então você trava ele ali. Bom, continuando, nós temos aqui o botão de luz, né? Esse instrumento ele tem um backlight, uma luz de fundo. Então, se a tela ficar escura ou se você estiver num ambiente escuro fazendo uma edição, você pode acender o backlight. E aqui as medições básicas do cursor, né? Esse botão, a gente chama de botão, né? Esse botão se chama cursor e você gira ele para a escala que você deseja, tá bom? Aqui em volta do cursor tem exatamente as grandezas com que esse instrumento trabalha com tensão contínua, tensão alternada, ele trabalha com resistência, ele mede corrente contínua apenas, tá bom? E aqui ele vai medir, ele tem uma área onde ele testa transistores, falaremos disso aqui um pouco mais na frente, com detalhes. E aqui um teste para diodos, tá bom? Vamos entender assim, mas aqui serve para testar vários semicondutores. E aqui tem a borneira, né? Onde você coloca os cabos, os bornes. Lembrando que o cabo preto sempre fica no comum e o cabo vermelho ele vai para o borne da grandeza que você quer ler. Por exemplo, se eu estou querendo ler agora resistência, se eu quero ler resistência, então o símbolo de resistência está bem aqui. Então o meu cabo vermelho vem exatamente para cá. Vamos falar agora desse display de 3,5 dígitos. Significa o quê? Significa que no primeiro, no segundo e no terceiro dígito você forma qualquer algarismo, de 0 até 9. Número 1, número 2. Então qualquer número se forma aqui, para que você veja, de 0 a 9, tá bom? Nos 3 primeiros dígitos. Já nesse último dígito aqui, você só tem a opção do número 1, tá bom? Não forma nem 2, nem 3, nem 1, apenas o número 1.
Ele, quando está apagado, significa que tem um zero aí, tá bom? Então vamos lá. Coloquei os cabos e fiz a medição de alguma coisa. Vou começar aqui com a escala de 200 ohms, tá bom? Vamos supor que eu conectei o cabo em algum equipamento e apareceu na tela isso aí, tá bom? Vamos interpretar. Ora, na escala de 200 ohms, eu só consigo ler valores até 200 ohms. Então, qual é o número mais próximo de 200 que esse instrumento é capaz de me mostrar no seu display? Ora, é o número 199.9, porque ele só tem 3 dígitos e meio. Esse dígito aqui só forma o número 1. Então, o número mais próximo de 200 é 199.9. Isso significa que se você estiver lendo um resistor, vamos supor que você pegue um equipamento que tenha a resistência de 200 ohms e você esteja testando. Não vale a pena ler nessa escala o valor de 200. Por quê? Porque é muito próximo. Pode ser que aquele equipamento tenha uma tolerância para mais, então vai dar 201, 202, você não vai ver, tá bom? Porque a escala só permite leitura até 199.9. Então é melhor passar para a escala seguinte, tá bom? Mas ainda tratando da escala de 200 ohms, o que você vê na tela é exatamente o que você vai falar, tá bom? Então, se aparece esse valor, é um valor de 199,9 ohms. Esse ponto funciona para a gente aqui como se fosse uma vírgula, tá bom? Ah, apareceu esse valor. Qual é o valor da resistência que está sendo lida nesse momento? Ah, uma resistência de 120 ohms. Qual é o valor da resistência que está sendo lida agora? 80 ohms. Qual é o valor da resistência que está sendo lida agora? 10 ohms. Qual é o valor da resistência que está sendo lida agora? 0,5 ohms. Então, na escala de 200 é muito fácil, porque ele tem número suficiente no display dele para formar o número 200. Então você está vendo aí agora um valor de 33,5 ohms, tá bom? Então na escala de 200 é fácil. Bom, então vamos ver a escala de 2000. Tá? A escala de 2000 ohms, também conhecida como a escala de 2K. Lembrando que K é 1000. Então 2K é 2000, tá bom? Na escala de 2000 vai ser fácil também, porque ele tem dígitos suficiente para formar um número muito próximo de 2000, que é o número 1999, correto? Então você não vai ter problema nenhum. Lembrando que o que está à frente, o dígito que está à frente da vírgula, é exatamente aquele que você vai falar 1000. Lembre-se que você está na escala de 2K. Então aqui é 1999, correto? Apareceu esse valor aí, 1,234. Então ele é um valor de 1234 ohms. Você pode também falar 1,234K. Então se você optar por expressar utilizando o múltiplo K, a letra K como símbolo de 1000, você tem que falar 1,234K, tá bom? Também está correto. Você não pode, se alguém te perguntar, qual é o valor dessa resistência? É 1,234. Você não pode falar isso, porque o valor dela não é 1,234. O valor dessa resistência que está sendo lida é 1234 ou 1,234K, tá bom? Que é para a pessoa saber que isso aí está sendo multiplicado por 1000. Se você está falando que a resistência é de 1,234, significa que essa resistência é muito baixa, não chega nem a 1,5, né? Uma resistência extremamente baixa, e o que não é verdade. Então, às vezes, para quem está recebendo essa informação, é fundamental que você saiba expressar esse valor da forma correta. Pronto, qual é o valor que está sendo lido agora? 1580 ou 1,58K.
ou 1,580K. Você pode falar dessas três formas, 1,58K ou 1,580K ou 1580 ohms, tá bom? Agora, qual é o valor dessa resistência? Você pode falar 470 ohms ou você pode falar 0,47K ou ainda 0,470K, tá bom? Ficou claro isso aí? E aí, qual é o valor dessa resistência agora? 3 ohms, né? Então, olha só, o que eu venho falando, o que eu quero alertar, é entre essa questão de você ver e de você expressar o valor. O que você está vendo? 0,003. Se você falar isso para alguém, 0,003, vai dar uma impressão de um valor extremamente baixo, não é não? Mas na verdade esse valor é 3, porque você está lendo na escala de 2K. Então, você poderia expressar esse valor como 0,003K ou apenas 3 ohms, correto? Ficou claro aí? Qual é o valor dessa resistência? Lida 99 ohms ou 0,099K. Ficou claro aí? Bom, agora nós vamos para a escala de 20 mil. 20 mil é 20K, tá bom? Então nós vamos colocar o instrumento na escala de 20K, que é a mesma coisa que 20 mil. E aí começa um problema. Por quê? Porque o instrumento ele só tem 3 dígitos e meio. E para que eu expressasse o valor 20 mil, eu precisaria de pelo menos o número mais próximo que chegaria que poderia ser formado nessa concepção desse instrumento seria 19.999, né? Deveria ser assim, mas a questão é que ele não tem esse dígito. E por ele não ter esse dígito, você vai supor que aí exista um zero depois, tá bom? E outro fato é que o fabricante vai colocar na escala de 20K, ele vai botar um ponto. Ele vai botar um ponto exatamente aqui no meio, ó. Tá bom? Pronto. Então você pode falar nessa leitura aí, por exemplo, 19.990, que é exatamente o valor que você está vendo, ou 19,99K, tá bom? Muito simples, né? Qual é o valor lido nessa resistência? Qual é o valor lido agora? É 12 mil ohms, ou 12,00K, 12K, tá bom? Qual é o valor lido agora? Você pode falar 8.140, mas pode falar 8,14K, tá bom? Que é só o que você está vendo. Nesse valor você pode dizer que a resistência lida é de 15.670, mas você pode dizer também que é 15,67K, tá bom? Não pode esquecer de falar o K, caso você opte em colocar em tratada vírgula aqui, né? 15,67K. Ou seja, falar 15,67 é uma coisa, é um número que está se aproximando de 16. Mas falar 15.670 é outra realidade, tá bom? E aí, qual é o valor dessa resistência? 40 ohms. Então, se você estiver trabalhando, colocou o seu instrumento na escala de 20K e apareceu 0,04, não vá achar que essa resistência é 0,04. É uma resistência muito baixa. Não, é uma resistência de 40 ohms, tá bom? 40 ohms. Então você pode aí expressar em 0,04K ou apenas 40 ohms, tá bom? E aí, qual é o valor dessa resistência agora? 350 ohms, tá bom? Ou 0,35K. Vamos agora para a escala de 200 mil. Na escala de 200 mil, aí o problema aumenta um pouquinho mais. Então vamos colocar aqui o instrumento na escala de 200K. E na escala de 200K, o número mais próximo que esse instrumento deveria mostrar seria 199.999.
né? Esse seria o ideal, mas ele não tem essa parte, né? Ele não tem esses dígitos, ele só tem 3 dígitos e meio. Então você vai supor também que isso aqui são zeros, tá bom? E ele vai colocar um ponto bem aqui, exatamente para determinar as unidades, dezenas e centenas de milhar que ele vai ler, tá bom? Então vamos lá, apareceu esse valor aí, você está na escala de 200k e apareceu 120.0. Qual é o valor dessa resistência? 120 mil, tá bom? Ou 120,0k, ou simplesmente 120k, tá bom? Ah, qual é o valor dessa resistência? Ah, é 81,4k, ou 81.400, tá bom? Qual é o valor dessa resistência? Ah, é 001, 00,1. Não, o valor dessa resistência é 100 ohms, tá bom? Ou 0,1k. É uma resistência de 100 ohms. Qual é o valor dessa resistência? 1,4k, ou simplesmente 1.400 ohms. E qual é o valor dessa daqui? Ah, é 153,4k, ou 153.400 ohms, correto? Então é assim que você deve sempre se expressar ao ler um instrumento, principalmente na escala de resistência. Agora nós vamos para a escala de 2 mega. Mega significa milhão, né? Então são 2 milhões. Na escala de 2 mega, o instrumento deveria mostrar, dentro das características dele, ele deveria mostrar o número 1.999.999, que seria o número mais próximo de 2 milhões, dentro das características dele. Mas ele não tem esses 3 dígitos. Ele só tem aqueles que estão lá no display. Então aqui você vai supor também que seja zeros, tá bom? E ele vai colocar um ponto bem aqui, para determinar a unidade de milhão, tá bom? Então saiba que esse número que está na frente agora corresponde ao M, ao milhão. Então se aparecer esse valor na tela e você está na escala de 2 mega, é 1.999.000, correto? Você não sabe o que tem para cá. Então isso aí mostra também uma certa imprecisão, né? Porque o que cabe aqui dentro é o valor 1.999, né? Então ele pode errar essa informação para você em 1000 ohms e você não vai ver, não vai perceber. Mas isso no universo de milhões também está dentro da margem de tolerância. Pode estar, né? Bom, eu estou agora na escala de 2 mega e apareceu esse valor. Que valor é esse? Bom, é 1.245.000. Ou 1,245 mega, tá bom? É assim que você vai se expressar. Ah, que valor é esse? Ah, esse é o valor 0,47 mega, que é a mesma coisa que 470 mil, correto? Que valor é esse? Ah, é 0,001 mega. Não precisa falar dessa forma. Você vai se expressar, é um valor de 1K. Eu estou vendo ali 1K, ou seja, eu estou vendo 1000 ohms. Lembrando que toda vez que você tiver um valor que pode ser lido numa escala menor, por exemplo, esse valor aqui, está aparecendo aí 1000 ohms. Bom, 1000 ohms eu posso ler dentro da escala de 2000, que é melhor do que ler nessa escala. Essa escala de 2 mega é muito grande para ler um valor tão baixo. Então eu posso baixar aqui o cursor, girar ele para voltar para o 2K e ler esse valor que eu estou vendo aí, 1000, eu só estou vendo 1000. Mas dentro da escala de 2K, eu com certeza iria ver os outros números que estão escondidos aqui. Pode ser 1235, 1500, 1000, enfim, pode ser qualquer valor. Tá bom? Então, essa é a dica para utilizar o instrumento de forma correta. Ah, que valor é esse aí? Ah, é um valor de 0,045. Não, você está vendo aí 45.000 ohms. Então olha só o que você está vendo no display e olha o que você precisa falar. Ah, isso aí é um valor de 45.000 ohms. Ah, isso aí é um valor de 45K, correto? Ou
0,045 mega, correto? Que valor é esse que está aparecendo agora? É um valor de 1,534 mega. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, tá bom? Ativem o sino aí para receber a notificação dos próximos vídeos aí que eu já estou preparando aqui. Também tratando do mesmo tema de resistência, onde nós vamos aprender a ler o resistor e saber como é que procede no caso de resistores em série e em paralelo. Até mais!